Boa noite. Hoje eu quero dedicar uma poesia que eu fiz a todos os pais que nesse dia são mais especiais do que nunca para todos nós. Essa poesia se chama Pais de Coração. Se ter um herói ao seu lado já é maravilhoso, imagina ter dois. Um acima de nossas cabeças e o outro aqui na terra. Sou criança e não paro de correr. Vejo adultos que não param de pensar. Tenho pais que sempre vão me amar. E tenho pais que sempre vão me socorrer. Eu estou falando de heróis. Heróis que não usam capa. Heróis que não precisam nem de mapa para nos encontrar. Nos colocam para dormir, nos ensinam o que é certo e o que é errado. Querem sempre nos ver sorrir e nos motivam a não ficar parados. Existem os pais que são pais. Existem mães que também são pais. E existe o Pai que está no céu, que é tão doce quanto o mel. E além de nos permitir ter a Ele, nos permite ser filhos de pessoas tão especiais. Aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais temer, sem me apressar, um dia de cada vez. E o que eu quero aprender a viver. É verdade, a vida é curta, não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. E o que eu quero é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Por isso eu vou viver sem nada mais temer e sem me apressar, um dia de cada vez. E o que eu quero mais é te chamar de pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Uma boa noite, irmãos. Que bom que a gente pode ter esse tempo de nos reunir como comunidade. Nesse domingo a gente não pôde estar ao vivo,
né? Então esse culto que você vai estar acompanhando ao longo da semana, talvez em dias e horários diferentes, cada um de nós, mas ainda assim é um culto que a gente, como a própria Esté já falou, nós fizemos para celebrar também de alguma maneira o Dia dos Pais. Um dia que, de alguma maneira, a gente celebra mais uma característica do nosso Deus. Porque quando a gente fala de Deus, a gente lembra que Deus ele não é sexuado, ele não é homem ou mulher. Quando a gente celebra o Dia das Mães, a gente lembra de um Deus que tem características de mãe. Quando a gente celebra o Dia dos Pais, e a gente se alegra com os pais que estão com a gente, eu aqui, também aqui atrás, o Roberto, né? Por enquanto eu acho que os únicos pais aqui presentes na gravação do culto sou eu. Ah, tem mais um ali, eu esqueci do Rona. Esqueci ali, não olhei para o Rona. Mas como é bom a gente poder saber que Deus põe características dele na gente. E como é bom a gente lembrar, como a gente cantou agora, que a gente pode chamar, assim como nós temos um pai terreno, né? E que tem diversas características boas, que bom que a gente pode, acima de tudo, ter um pai perfeito. Chamar Deus de Pai é um grande privilégio. E assim, a cada um dos pais também que nos assistem, eu ia dizer nessa noite, né, mas provavelmente vai ser em outros momentos ao longo da semana também, que você possa lembrar do Provérbios que a gente botou no início desse culto, Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Que a gente possa lembrar que talvez uma das grandes qualidades que um pai deve carregar, e também que Deus carrega na sua integralidade, é justamente integridade, é justiça, é alguém que busca ser o máximo correto nas suas atitudes. Por isso que a gente possa, eu quero te convidar, que você possa agora no seu lar, justamente a gente orar para Deus nos fazer, se você é pai de modo especial, mas a cada um de nós, que Ele gere em nós essa integridade, que é uma característica tão importante que a gente sente falta na nossa atualidade, no nosso mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar juntos nesse tempo de culto, em meio a essa pandemia que tem gerado tantas transformações, Deus. Obrigado que mesmo em meio a tantas dificuldades, ainda assim, nós temos um meio de ouvir a Tua palavra, de essa palavra edificar nossas vidas. De modo especial, Deus, a gente também te agradece, porque no plano, Deus, original que Tu tiveste para a família, Tu fizeste também o homem, Senhor, com essa característica da paternidade, que tem algo muito próprio de quem Tu és, Senhor. O nosso Deus que o próprio Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E Deus, muito obrigado por cada pai, Senhor, por talvez mesmo que tenha as características falhas do pecado que afetou a nossa humanidade. Mas ainda assim, obrigado que a gente pode contar com pais que também nos dão amor, transformam a nossa vida. E acima de tudo, Deus, a gente te louva também porque podemos contar contigo como o Pai perfeito. O Pai que jamais deixa a desejar conosco em amor, em carinho, em cuidado com a gente e que tem total controle sobre a nossa vida em meio a todas as situações que nós estamos vivendo na nossa humanidade, Senhor. Senhor, aceite a nossa adoração e aceite esse tempo de culto, seja qual for o dia que nós estivermos assistindo, mas que isso, Senhor, o nosso coração esteja em reverência e prostrado diante de Ti quando nós estivermos assistindo esse culto. Que seja assistir e cultuar a Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Queridos, eu quero convidar o Adriano, então, que hoje aceitou o convite para nos trazer a mensagem. Eu posso ficar aqui do lado dele, mais no palquinho aqui, porque daí eu fico na altura dele. Gente, o Adriano, eu também conheci, muitos aqui da comunidade devem conhecer ele, talvez até de criança, porque ele é da comunidade luterana de Camaquã. Eu conheci, então, quando eu cheguei mais para cá, para pouco tempo, para a comunidade de Cristal. Mas é uma alegria a gente poder contar com pessoas na nossa paróquia que a gente, volta e meia, pode convidar para poder trazer a palavra. Há poucos dias a gente teve o Arley, também o pastor Rogério, volta e meia está por aqui, o N, e a gente vê o quanto que a paróquia de Camaquã já enviou pessoas, tem enviado pessoas para fazer teologia. E o Adriano, então, ele é natural de Camaquã, ele é psicólogo, isso, e também agora, então, ele está fazendo teologia na FATEV em Curitiba. E eu também, um dos motivos que eu convidei o Adriano, tanto foi porque essa semana eu estava preparando a nova série de mensagens, que no finalzinho do culto vai ser anunciada. Então ele pôde me ajudar essa semana para ficar mais tranquilo. Mas também como uma forma também de, quando eu lembrei de quem convidar ele, porque a gente vai começar um projeto a nível de cidade aqui em Cristal, com uma mentoria de professores. Então, o Adriano, junto comigo, a gente vai fazer uma mentoria virtual, começando pelo CIEP, onde a gente vai estar acompanhando a cada 15 dias, levando um conteúdo tanto na palavra, espiritualmente, quanto terapêutico. O Adriano, de modo especial, a gente vai fazer um certo revezamento, tanto na parte espiritual quanto na parte terapêutica, e a gente vai estar fazendo essa caminhada, e isso fica também como motivo para a comunidade estar orando. Em meio à pandemia, a gente sabe que tem muitas pessoas precisando de ajuda, e é um dos caminhos que a gente sentiu que Deus está abrindo para a gente. Já tem em torno de 15 professores inscritos e a gente se alegra por isso. Então, o Adriano depois pode falar um pouquinho mais dele, se quiser, mas eu quero convidar a gente ainda a orar, como você está no seu lar. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo juntos e, de modo especial, eu peço que tu abençoe o Adriano, conduz ele nesse momento que ele vai transmitir a tua palavra, Senhor, que tu fale através dele com nossa igreja e que essa palavra, Deus, gere a transformação que tanto precisamos através do Teu Santo Espírito. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como o Laurindo falou, meu nome é Adriano. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o culto. O Laurindo bem disse, eu sou psicólogo, eu me formei na PUC aqui em Porto Alegre, e eu tenho 27 anos, e atualmente eu estou fazendo faculdade de teologia lá em Curitiba, com um viés missionário. E eu fiquei muito contente quando eu recebi esse convite do Laurindo, embora também muito temeroso, porque é uma responsabilidade imensa trazer a palavra de Deus e falar sobre Deus. Nós temos que ter muito cuidado, muita oração e muita disciplina, pois a palavra de Deus ela tem um peso enorme e ela é muito importante para a nossa vida. E quando a gente fala dela, nós estamos conduzindo pessoas e apresentando o Evangelho de Jesus. Então, isso me deixou muito grato por ser lembrado nesse momento. A partir do momento que o Laurindo me convidou, eu fiquei pensando, o que eu falo? Nós vivemos num tempo que todos estamos falando sobre ansiedade, sobre medo, sobre angústia, sobre expectativas de futuro. E eu fui tirando todas essas da minha lista, uma por uma. E eu fui orando e pedindo para Deus que Deus clareasse a minha visão para que eu conseguisse pensar em algo que realmente fosse importante, não para esse momento específico, mas para daqui para frente. Não pensando só no momento de pandemia,
mas pensando também no pós-pandemia. E eu quero falar com vocês hoje sobre organização, sobre prioridades, sobre onde estamos colocando o nosso coração. O que tem sido importante na nossa vida? Eu quero deixar uma pergunta no início. Olhando para cada um de nós, e com tudo o que aconteceu na nossa vida até aqui, desde o nosso nascimento, todos os relacionamentos que tivemos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos com pais, família. Você tem algum arrependimento? Você fez alguma coisa por impulso, sem pensar, que você olha hoje e pensaria, será que eu faria diferente? Ou, por que eu fiz aquilo? Ou você machucou alguém? Ou eu machuquei alguém? E isso nos corrói muitas vezes. Essas coisas acontecem quando nós estamos mirando no lugar errado. Essas coisas acontecem quando a gente coloca prioridades não muito funcionais na nossa vida. Então vamos lá. A palavra reorganizar prioridades significa, como eu disse antes, colocar aquilo que é mais importante para a nossa vida à frente de qualquer coisa. O que pode ser essas coisas? O medo? Nós chegamos num momento onde temos mais de 100 mil mortos no nosso país. Nós estamos num momento onde o número de infectados pelo coronavírus cada vez aumenta. E isso gera medo. Será que eu vou ser o próximo? A ansiedade, que é justamente um complemento desse medo. O dinheiro. Como que eu vou sobreviver quando essa crise acabar? O dinheiro é o mais importante para mim. Eu tenho que guardar dinheiro. Eu preciso economizar, eu não posso gastar o dinheiro, eu preciso de dinheiro porque sem dinheiro eu não consigo viver. A família, hoje é um dia dos pais, é muito importante, mas será que a família ela deve ser o primeiro lugar da nossa vida? Os amigos? Eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso sair de casa, eu preciso ir tomar um chimarrão na praça, eu preciso ir tomar um café na casa dos meus familiares. E assim a gente se coloca em risco e vai contra o que as pessoas estão nos falando, os ministérios e as nossas proteções. A gente fica enclausurado e acontece brigas dentro de casa. Eu tenho visto o aumento de números de divórcios, o aumento de números de agressões contra a mulher, o aumento de agressão contra a criança também. Eu já ouvi pais falar para mim, me pedindo aconselhamento, dizendo, eu não aguento mais o meu filho dentro de casa. Ou chegaram uma vez para mim e falou, Adriano, eu não aguento mais aquele homem. Pelo menos antes ele saía de manhã e só voltava de noite. E a gente vai colocando e deixando essas coisas falarem mais alto na nossa vida. A gente deixa coisas que não são tão importantes tomarem conta e fazem com que a gente perca o foco do que realmente importa. E cada coisa que vai acontecendo na nossa vida, de ruim, faz com que a gente esqueça que Deus, Ele está sempre ao nosso lado. E por isso eu quero contar uma história para vocês. Existia um menino, que ele era o filho mais novo de muitos irmãos, mais exato, de 11 irmãos. Esse menino, ele era um sonhador. Esse menino, ele era abusado. Eu diria que esse menino, ele era mimado. Ele tinha tudo de melhor. O pai dele não mandava ele trabalhar muito, porque ele era o mais novo. Como que o mais novo vai trabalhar? O mais novo é o mais querido. E esse filho, ele, de tão petulante que ele era, ele chegou nos irmãos e falou para os irmãos assim, olha,
eu tive um sonho. E nesse sonho, vocês se ajoelharam na minha frente. E digo mais. Aí, pai, tu também estava de joelho. Foi passando o tempo, esses irmãos eles já não gostavam dele e se irritaram mais ainda. O que eles fizeram? Eles forjaram a morte desse menino. Eles pegaram esse menino, jogaram dentro de uma fossa e, ao passar mercadores, eles venderam esse menino para os mercadores e forjaram a morte dele, rasgando as vestes e levando ao pai, dizendo que ele tinha sido morto por um animal. Esse menino, ele, de filho mimado, ele vira escravo, ele vira uma mercadoria. Quando chega no Egito, ele é vendido por um cara rico. Esse cara rico, ele compra esse menino e coloca esse menino para trabalhar na casa dele. Dizem que esse menino era muito bonito, ele tinha uma aparência agradável. E esse menino começou a trabalhar. Trabalhou, fez tudo conforme a Bíblia nos ensina, e ele foi crescendo dentro da casa desse cara. Esse cara coloca ele para administrar todos os bens que ele tinha. E ele era muito rico. Ele era um dos primeiros comandante do exército do faraó. Então, esse menino, ele cresce lá e ele vira administrador da casa. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Deus estava com ele. Quando ele foi vendido como escravo, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Deus estava com ele. Passou um tempo, a mulher desse chefe dele começou a tentar ele, querendo ir para a cama com ele. E ele se recusou, porque ele não deixou as coisas ruins que aconteceram na vida dele tirar o foco daquilo que importava, daquilo que ele aprendeu durante a infância dele, que era Deus. Ele fugiu dessa mulher e não se deitou com ela. Então ela pegou e chamou os servos e falou: porque o teu servo, falou para o seu esposo, porque o teu servo tentou se deitar comigo. O esposo ficou muito irritado e mandou prender esse menino. Mais uma vez, de administrador, ele vira um presidiário. Ele foi colocado na prisão. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quando acontecia esse tipo de coisa no Egito Antigo, a pena para esse tipo de situação era a morte. E o dono desse escravo que administrava a casa dele gostava tanto dele que não mandou matar, mandou prender. E mais uma vez a Bíblia vai dizer: Deus estava com ele. Na prisão, ele ficou lá um tempo, foi se enturmando, e mais uma vez, ele de um simples preso, ele vira um administrador dentro da prisão, ajudando o guarda. Com o passar do tempo, 2 presos sonham, e esse menino, ele interpreta os sonhos desses 2 presos. Ele diz para um que ele iria sair, iria ser solto, e para outro ele simplesmente diz: você vai morrer, não tenho como fazer nada pela tua vida. Então, esse que ele disse que morreria, morreu, e o que ele disse que seria solto, foi solto. E ele pediu: fala para o faraó lá de mim, me ajuda aí, para eu conseguir sair daqui. Passou um tempo, mais um pouquinho lá, o cara nunca mais lembrou dele, o padeiro, que ele interpretou o sonho. Aí um dia o faraó lá teve um sonho meio esquisito, e aí chamou a galera, né? Chamou o teólogo, chamou o cientista, chamou o médico, chamou o curandeiro, chamou todo mundo que tinha à disposição. E falou assim: vocês são os sábios da minha geração, vocês são os bruxos da minha geração. Me explica o que foi esse meu sonho aí. Ninguém conseguiu explicar. E aí aquele padeiro, que nunca mais lembrou desse guri, falou assim: ô faraó, tem um guri lá que estava preso que ele interpretou uns sonhos lá.
Não quer tentar? O faraó, desesperado, ninguém conseguia interpretar o sonho dele, ele manda chamar esse menino. E esse menino, ele interpreta os sonhos do faraó. Ele diz, você vai ter 7 anos de fartura e depois 7 de pobreza. Então, o faraó, ele escuta e ele pergunta, tá, e agora? E aí eu quero ler com vocês Gênesis 41, versículo 37 até o 39. O plano pareceu bom para o faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Depois, o faraó falou a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio. Até aqui. O próprio faraó, que era o cara, ele escutou José, que era esse menino, e falou, os sábios, a ciência, a engenharia, os bruxos, o espiritismo, qualquer outro tipo de deuses que a gente pode criar na nossa vida, não tem a resposta. Quem tem a resposta é Deus. O faraó, ele se rendeu à sabedoria de Deus. O faraó conseguiu entender o que era o mais importante. E por isso ele colocou José como governador do Egito. E mais uma vez a Bíblia vai dizer o seguinte, e Deus estava com José. Então, gente, essa é a ideia que eu quero trazer para esta noite. Na nossa vida, a gente busca tudo. A gente coloca dinheiro na frente de tudo. A gente coloca poder na frente de tudo. A gente coloca a faculdade na frente de tudo. A gente coloca o conhecimento, nós colocamos nós mesmos. O nosso reflexo no espelho, muitas vezes, é aquilo que mais importa para nós. Nós olhamos para dentro da gente e a gente só consegue ver o ego, os desejos, a carne. Nós não conseguimos entender, muitas vezes, o que realmente importa. Para nós, viagens, prazer, falar mal dos outros para tentar deixar o nosso ego mais inflado para a gente se sentir melhor. Muitas vezes essas são as nossas prioridades. E a gente se esquece, muitas vezes, de que a Bíblia nos ensina algo diferente. Quando nós temos um problema, como José teve, a primeira coisa que a gente diz é, por que Deus fez isso comigo? O que está acontecendo? E muitas vezes, a nossa prioridade vira resolver o problema. E a gente viu na história de José o quê? José não tentou resolver o problema. José seguiu com a conduta que ele aprendeu. José seguiu servindo ao Deus que ele aprendeu na infância. Olhando para ele, entendendo que o ter as coisas não era o principal. O principal era o receber de Deus e entender que Deus é o centro, porque Deus está conosco no coronavírus, Deus está conosco quando nós temos dinheiro, Deus está conosco quando nós não temos dinheiro. Muitas vezes as brigas em casa, como eu citei antes, é porque a gente não coloca Deus na frente. Porque a gente não olha para a Bíblia e não vê assim, não vai folheando a Bíblia e olhar aqui, como é que a gente deve tratar o nosso casamento? Olha na Bíblia, tem ali tudo escrito como a gente deve fazer. A gente pensa em fazer alguma coisa e faz. Eu duvido que a maioria de nós, antes de escolher uma profissão, ou antes de tomar uma decisão, ou antes de pedir demissão do emprego, ou, eu vou fazer faculdade disso, tenha se ajoelhado e orado a Deus. Tenha colocado as coisas na mão de Deus. Assim como os irmãos lá desse menino, de José. Eles pegaram e venderam
o menino, sem ter perguntado e consultado a Deus o que eles deveriam ter feito. Eles venderam por ódio, eles venderam por impulso. E quando a gente vai folheando a Bíblia, a gente vê que eles se arrependeram daquilo. Ah, Adriano, mas então quer dizer que se eu colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai ser bom na minha vida, não vou ter problema? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a gente coloca Deus em primeiro lugar e a gente consegue entender que a nossa vida ela deve ser baseada em Deus, não nas nossas vontades, a gente vai poder olhar para o lado e entender que existe um Deus ao nosso lado, caminhando conosco, cuidando do que a gente faz. Assim como o Pai, como a Esther leu no início, que nos corrige, que nos puxa as orelhas, mas também que nos ama incondicionalmente. O amor de Deus ele é muito maior ainda do que o do pai, do que o da mãe, do que o do tio, do que o avô. Deus mandou Jesus para se sacrificar por cada um de nós, para que a gente possa estar aqui ouvindo e eu falando aqui também. E aprendendo sobre a palavra. Se nós temos a oportunidade de assistir um culto, é porque Deus nos amou e porque Ele enviou o Cristo para nos dar essa chance de arrepender, de se arrepender, de olhar e entender que tudo aquilo que a gente tem colocado como deuses na nossa vida, que nem a gente brinca, o nosso pecadinho de estimação, não importa. Que aquilo que importa é o Deus que criou o céu e a terra, é Jesus que se sacrificou por nós. Não importa a dificuldade que a gente tenha, não importa a ansiedade, o medo. Se a gente consegue entender isso e colocar as coisas na mão de Deus, a gente vai achar algo que nos guia. A gente vai achar uma pessoa que nos consola. A gente vai entender que Deus não vai virar as costas para a gente. Porque Ele nunca virou as costas para a humanidade, nunca virou as costas para o seu povo. Deus prometeu no Antigo Testamento que Ele jamais abandonaria o seu povo. E isso se cumpriu em Cristo, quando Ele deu a oportunidade para todos nós de ter a salvação e de poder se arrepender. Com isso, eu quero deixar umas dicas para todos nós, de como a gente pode viver uma vida organizada segundo o que Deus nos ensina. A primeira coisa, a gente precisa aprender a deixar de viver à beira do precipício. A gente precisa entender que nós temos que ter uma organização pessoal. Nós devemos colocar todas as nossas vontades nas mãos de Deus e parar de sair apagando incêndio. Eu acho muito engraçado que a gente reclama que a gente não tem tempo. Mas quando a gente tem tempo de fazer alguma coisa, que a gente deve fazer, a gente está sentado no sofá na frente do Netflix, ou na frente da novela, ou na frente do videogame, ou na frente de um filme. Nós estamos fazendo coisas que não importam tanto e não estamos organizando aquilo que a gente deve organizar. Eu não sei, mas eu sempre escuto de pessoas que falam assim para mim: eu não tenho tempo de ler nada, porque eu trabalho demais. A pessoa trabalha 6 horas, muitas delas não têm filhos, trabalha, chega em casa e se atira na cama e liga a TV. Realmente, não vai ter tempo de ler, não vai ter tempo de aprender. Eu não faço o meu devocional porque o meu dia é muito corrido. Que hora tu se acorda? Eu me acordo 7 horas. Que horas tu começa a trabalhar? 8. O que tu faz nessa 1 hora? Eu fico deitado 20 minutos no soneca do celular. Aí depois eu me levanto, tomo um banho, coloco uma roupa e vou trabalhar. Eu levo 10 minutos até chegar ao trabalho. Realmente, se tu faz isso sempre, tu não vai ter tempo de fazer o devocional de manhã. Disciplina espiritual é importante para que a gente não apague incêndios. A gente entender que a gente precisa ler isso daqui, isso daqui é importante, porque é através disso daqui que a gente pode entender o que Deus tem para a nossa vida. A segunda coisa é deixar de viver a nossa vida se preocupando com a vida dos outros. Fofoca, gente. A gente vive no mundo da informação. Em vez da gente cuidar da nossa vida, a gente está lá olhando o Facebook do fulano para ver o que o fulano vai postar.
para a gente poder falar mal dele. A gente está com o Instagram lá olhando para dizer assim, nossa, que foto horrorosa dessa pessoa. Pare. Deus nos ensinou que a gente deve viver a nossa vidinha, que a gente deve ter uma vida com Ele. E se a gente quer falar dos irmãozinhos, falar bem dos irmãozinhos. Não é falar mal, não é fazer fofoca, não é cuidar da vida do fulano. É justamente ao contrário, é ligar para o fulano, oi, tudo bem, como que você está? Você está precisando de alguma ajuda? Nessa pandemia, como estão as coisas? Precisa de um alimento, precisa de dinheiro, precisa de alguma coisa? Se você cuida da vida dos irmãos, faça isso por eles então. Doa na igreja então, para a igreja ajudar as pessoas. Pelo menos tu vai estar cuidando da vida do fulaninho, para o bem. E a terceira coisa, ter momentos de lazer, não momento de distração. As famílias, elas têm se desestruturado e têm brigado muito, porque elas chegaram num momento onde eles têm que passar tempo juntos. E com a nossa correria do dia a dia, desse tempo pós-moderno que nós vivemos, as famílias, elas se viam um pouco, e agora elas estão tendo que almoçar juntos, estão tendo que jantar juntos, estão tendo que passar tempo à tarde juntas. E a gente acaba se trancando num lugar, num dos cômodos da casa, para olhar televisão. A gente acaba se trancando dentro de casa, não vai dar uma caminhadinha num lugar onde não tenha tanta gente, andar de bicicleta, para ficar jogando computador, para ficar olhando para a vida dos outros, para ficar apagando incêndios porque a gente não se organizou, ou simplesmente para dormir. Precisamos ter momentos de lazer, porque a criação foi feita para que a gente cuide dela e que a gente aproveite dela. Nós aqui na nossa região, nós temos lugares belos, muito bonitos, onde a gente pode pegar uma bicicleta, pegar nossas perninhas, pegar até o carro, a moto e dar uma volta. E se sentar, levar a Bíblia, levar o devocional, levar a família, que é mais importante ainda, nesse sentido, para que tenha um momento devocional junto, tenha um momento de ler a Bíblia junto, tenha um momento de viver com qualidade aquele tempo, olhando, contemplando, conversando. Quanto tempo você não olha no olho da sua esposa, ou esposa, quanto tempo você não olha no olho do seu marido e pergunta para ele, como que tu está te sentindo? E escuta. Sem questionar, apenas escuta. Nós precisamos ter momentos assim, ter tempos assim, onde o lazer é estar na presença de Deus, o lazer é estar com a nossa família, o lazer é estar vivendo em comunhão e amor. Quando a gente consegue entender esses 3 itens, que não vão acontecer num estalar de dedos, mas vai ser um processo, a gente consegue entender que a gente está vivendo uma vida organizada e regrada naquilo que não vai nos trazer arrependimentos, que é Deus. Eu quero convidar cada um de nós essa noite a tentar e pedir para Deus, para que Ele nos ajude a deixar essas coisas que nós nos apegamos, a entender que a gente vive num momento onde o ser cristão é importante, onde tem pessoas que necessitam da nossa ajuda, onde o nosso momento com Deus vai nos suprir, para que a gente consiga ajudar outras pessoas a entender que elas também precisam colocar Deus em primeiro lugar. Assim como José colocou Deus em primeiro lugar e não tem nenhum momento ali que ele reclama, e a Bíblia sempre diz Deus estava com ele, porque José era justo, porque José era um bom homem, porque José vivia um relacionamento com Deus. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente espera de Deus, mas a gente pode ter a certeza que Ele vai estar ao nosso lado. Como diz o Salmo 121, eu estarei com você na sua chegada e na sua saída. Ele estará conosco a partir do momento que a gente professar nossa fé em Cristo,
entender que Ele é o Senhor da nossa vida até o momento que nós morrermos e a eternidade. Porque Ele nos promete uma vida eterna. Ele nos promete uma vida onde não haverá coronavírus, onde não haverá brigas nas famílias, onde haverá contemplação e adoração a Deus. Na hora de fazer nossos planos, nossas viagens, nossas vontades de ter dinheiro, nossas vontades de fazer faculdade, nossas vontades de conseguir um trabalho que nos pague R$1 milhão. Antes de qualquer coisa, ore. Coloque na mão de Deus. Não deixa a mídia, não deixa as redes sociais, não deixa a riqueza ou a sua própria vontade do seu ego, da sua carne, da nossa carne, falar mais alto. Vamos orar a Deus, pedir para que Ele seja o centro da nossa vida. Para que a gente consiga, através do Espírito Santo que Ele nos deu para nos conduzir, colocar os nossos planos aos pés dEle. Quando a gente ter medo, orar. Quando a gente receber um presente, agradecer. Quando a gente poder estar com a nossa família, ter gratidão, porque nós temos uma família. Quando nós pudermos voltar aos cultos, olhar para o nosso irmão e agradecer pela vida dele e dar um abraço, vamos tentar isso. Vamos pedir que o Espírito Santo nos guie assim. Vamos criar os nossos planos e as nossas metas, lembrando que a partir desse momento que nós colocamos isso nas mãos de Deus, nós somos filhinhos dele, pelo simples fato de professar a fé nele. Isso está em João 1,12, se você quiser olhar depois. E além de tudo, lembre-se, coloque os seus planos, a sua vida, os seus desejos, baseados no que Deus tem preparado para nós, tentando entender a vontade que Ele tem para nós. Porque em Provérbios 4:23 vai dizer: guarde o seu coração em Deus, porque Deus deve ser o centro de todas as vontades e todos os desejos da nossa vida, porque Ele tem um plano para nós. Assim como Ele tinha um plano para José, Ele tem um plano para nós. E nós devemos entender isso, colocando em todo esse processo de entrega a Ele. Porque a nossa prioridade deve ser Cristo, porque é nele que nós devemos ter o nosso coração. Porque nós só podemos nos conhecer e ter a nossa identidade quando a gente olha quem Deus é. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, com o trabalho de cuidar da criação. Então eu quero convidar você essa noite, e eu também, a clamar a Ele e pedir que a gente consiga colocar Ele como a primeira escolha, Ele como a prioridade entre todas as outras coisas que nós temos no mundo. Porque é a partir dEle, e somente por Ele, que nós podemos ser livres. É a partir dEle, somente por Ele, que nós podemos ter a salvação e viver uma vida de comunhão, de amor, olhando para o próximo não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de você é meu irmão. Nós fazemos parte de um corpo. Corpo esse que precisa de mim, que precisa de você, que precisa do Laurindo, que precisa da Stephanie, do Rona, da Esther, do Matias, que precisa de cada um que está aí na sua casa, essa manhã, essa tarde, essa noite. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos conduz. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Quero pedir, Deus, que essa palavra inquiete corações, Deus. Quero pedir que essa palavra faça com que a gente reconheça esses pecadinhos de estimação que nós temos. Quero pedir que essa palavra nos lembre que Tu estás comigo e com as pessoas que estão em casa. Porque Tu, Pai, nos criou, Tu nos deu a vida, e nós devemos pedir que o Senhor nos guie, porque é a partir de Ti, Deus, que nós temos liberdade, é a partir de Ti que nós temos salvação, e é só em Ti que nós podemos viver uma vida onde não vai haver arrependimentos, porque saberemos que os nossos planos serão feitos através de Ti, Deus. Arrependimentos não haverão, mas dificuldades sim, e a gente saberá
que quando tivermos as dificuldades, você nos pegará no colo, você nos colocará debaixo das tuas mãos e nos protegerá de qualquer coisa. Porque tu, Pai, nos ama, tu entregou o seu Filho para nos dar a oportunidade de ouvir da tua palavra, de ter gratidão e de te amar, Deus. Porque se hoje nós podemos dizer que nós amamos a ti, é porque tu nos amou primeiro, Senhor. Esteja guardando a semana de cada um e muito obrigado por esse culto. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada um, pela vida de cada um que está assistindo e que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você não acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela Mãe que não desiste, você nos esqueceu. você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Queridos, nós então estamos chegando ao fim do nosso culto. Que bom que você, de alguma maneira, pôde assistir. De novo, eu quero desejar que Deus possa abençoar a tua vida. E eu quero lembrar, então, que a partir do próximo domingo, esperamos que tudo dê certo para voltar a fazer ao vivo os cultos, né, resolvendo os problemas técnicos que tiveram. Mas nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa série que tem o tema Não Tenha Medo. Nós queremos, então, diante do momento que a gente vive, e que, de modo bem especial, no Rio Grande do Sul, a gente vê cada vez mais o avanço, né? Demorou tanto na nossa região, parece que para chegar a esse vírus, e agora a gente vê tomando o estado, e de alguma maneira a gente tem medo. Diversos medos surgem no nosso coração. Talvez o medo diante das mudanças, o medo diante da tensão, do cansaço que a gente vai vendo as pessoas tendo, medo, de repente, até mesmo diante de uma batalha espiritual que, de alguma maneira, a gente vivencia nesse momento. Diversos medos vão surgindo no nosso coração, até mesmo de ter que lidar com esse novo normal que a gente olha, né, de uma realidade de um culto online.
e que a gente tem dificuldade de se adaptar no emprego, com o culto, na vida espiritual. Como vivenciar essa ideia, né, no nosso dia a dia de como superar o medo. É isso que a gente quer poder conversar, e você pode convidar ao longo da semana os seus amigos. A gente vai estar divulgando nas redes sociais da comunidade, e você pode já se preparar para convidar pessoas que você conhece, talvez que vão precisar ouvir essa palavra, não tenha medo. Que Deus possa te abençoar, e agora a gente vai encerrar esse culto com ainda mais uma mensagem, um tempo de agradecimento aos pais, então um vídeo especial pelo Dia dos Pais. Uma abençoada semana, que Deus esteja com cada um de nós. Amém. Oi, pai! A gente tá passando aqui pra dizer que a gente te admira muito, que a gente te ama muito, e dizer que a gente tá muito feliz em poder estar do teu lado nesse dia. Feliz Dia dos Pais, pai. Pai, eu te amo muito. Se cuida em todo lugar. Beijo, tchau. Oi, pai, a gente está aqui para te desejar um feliz Dia dos Pais, te agradecer pelo amigo, companheiro, o homem presente, pai que tu és como exemplo para nós. E desejar que Deus continue te usando e abençoando a tua vida. Nós te amamos muito, e um feliz Dia dos Pais. Oi, pai, você não me ama. Pai, tu é muito legal comigo. Eu te amo sempre. Tu é muito importante na minha vida, e todas as noites tu faz oração comigo, me dá um abraço e um beijo. Eu amo isso. Ô pai, tu é muito importante pra mim. Eu amo todos os dias. E feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Oi, pai e todos os papais, nós queremos desejar feliz Dia dos Pais pra todos, e também dizer em especial ao nosso que a gente ama muito ele, que ele é nosso maior exemplo de pai e de vida, e nós te amamos. Um beijo. Queria dizer que eu te amo e também que tu é bem importante pra mim. Beijo, tchau. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai, parabéns pelo teu dia, que tu continue sendo esse pai ótimo que tu é, sempre me cuidando, fazendo tudo por nós. Fala. Beijo, pai. Te amo. Oi, pai! Feliz Dia dos Pais! Nós te amamos! Beijos! Feliz Dia do Pai. Pai, te amo. Feliz Dia dos Pais pro melhor pai do mundo. Nós te amamos. Pai, eu te amo. Você é o melhor orgulho do mundo. Feliz Dia dos Pais. Eles te desejaram um feliz Dia dos Pais, pro melhor do mundo. E agradecer a Deus por ter nos dado como pai a melhor versão de Roberto Carlos. Te amo. Também te amo. Oi, hoje é um dia muito especial. Queria te dizer, pai, que és muito importante pra mim, que eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Saudades. Nesse dia especial, quero dizer que você é o exemplo de pessoa que eu quero seguir pra minha vida inteira. Feliz Dia dos Pais. Pai, obrigada por tudo. Eu te amo. Pai, obrigada por tudo que tu fez pela nossa família, tudo que tu faz, por ser esse pai zeloso, pai amoroso. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, pai. Te amamos muito. Beijo. Papai, estamos passando para te desejar um feliz Dia dos Pais. A gente te ama muito. Beijo. Eu quero deixar aqui o meu carinho, o meu amor pelo meu pai Carlos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado pela dedicação e principalmente por ser esse exemplo para nós de um homem íntegro, de caráter maravilhoso. Te amo. E nesse dia tão especial, nós não poderíamos deixar de parabenizar e homenagear também a todas aquelas mães que por algum motivo na vida tiveram que se tornar pais dos seus filhos. E que assim como a minha mãe cumpre essa missão com tanto amor, com tanto carinho e com tanto zelo. Se Deus deu essa missão para vocês é porque com certeza Ele confiava em vocês e está capacitando vocês para isso todos os dias. Deixo aqui um abraço especial para minha mãe, que sabe o quanto eu sou grata pela vida dela e por tudo que ela faz por mim e pelo meu irmão, e por cumprir com tanto carinho esses dois papéis nas nossas vidas.
E as outras mamães sintam-se beijadas e abraçadas da mesma forma, e fica aqui o nosso muito obrigado. Então, para finalizar o vídeo, eu quero agradecer aqui as mamães que organizaram seus filhos pequenos e tiraram tempo para gravar o vídeo para os papais, assim também como os filhos mais velhos. Muito obrigado por essa participação. Então, a gente queria deixar todo o nosso carinho, todo o nosso amor também através desse vídeo. Por mais que o seu filho não esteja aqui, se sinta igualmente homenageado com todo o carinho e amor através do vídeo, tá bom? Que Deus continue abençoando e dando sabedoria aos papais, e uma boa semana.